Domingo, 3 de novembro, verso para memorizar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Humildade. João Batista testemunha novamente. A lição 2 descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos, André e João, Pedro, Filipe e Natanael. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado seu testemunho, saísse de cena, mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João. Pergunta 1. Leia João 3, 25 ao 36. Como João Batista se compara com Jesus? Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: Eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz? Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, provavelmente tendo a ver com a eficácia do batismo. É interessante observar que quando os discípulos de João se dirigiram a ele, sem dúvida para tentar resolver a questão, mencionaram Jesus dizendo: Está batizando e todos vão até ele. Não é difícil ler nas entrelinhas. Eles tinham inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmo. Seria muito fácil para João ceder à inveja, mas ele não fez, porque sabia qual era a sua missão. Em vez disso, lembrou aos seus discípulos que jamais tinha afirmado ser o Cristo. Pelo contrário, ele veio apontar para o Messias, preparar o seu caminho e ser uma testemunha dele. Usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo do noivo, tendo Jesus como noivo. A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Então, em palavras que revelam a verdadeira grandeza de João, ele diz: Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, 31 ao 36 continua a comparação entre Jesus e João Batista, mostrando a superioridade do Messias sobre seu precursor. A ideia de testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. Os que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não recebem permanecem sob a ira de Deus. Isto é o que diz o texto. Deus ama o mundo e enviou o seu Filho para redimir o mundo, mas aqueles que recusarem a dádiva que lhes é oferecida terão de pagar a pena pelos seus próprios pecados, a morte eterna. Como podemos aprender a lição de humildade diante de Deus e das pessoas? O que podemos aprender com o exemplo de João sobre humildade?